Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Antônio José e vamos para mais uma videoaula que vai ser bênção para a sua vida. E o tema da lição de hoje é a beleza e a glória do culto levítico. É a lição de número 2, muito importante você conhecer o livro de Levítico, ler o livro de Levítico, começar a estudar o livro de Levítico para poder entender a realeza, a qualidade, a característica, o ensino e a fundamentação doutrinária deste livro para os nossos dias. Importante isso. E o texto áureo diz: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico, capítulo 9, versículo 23. A verdade prática diz: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. O objetivo geral desta lição, para você que é aluno ou professor, o objetivo geral desta lição diz conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. E o objetivo geral, ele é subdividido em três partes. Por que eu sempre falo isso? Porque muitas das vezes o aluno ou até mesmo o professor pode não entender isso e começar a falar outros assuntos que não tem nada a ver com o que está como propósito do objetivo geral. E ele traz três. O primeiro é mostrar como era o culto do Antigo Testamento. 2. Elencar os elementos do culto levítico. 3. Explicar as finalidades do culto levítico. Eu pergunto de você, você sabe o que é cultuar a Deus? Você tem um entendimento do que realmente é prestar um culto a Deus? Por que eu pergunto isso? Porque para muitos o culto a Deus tem que ter danças. Para outros, o culto a Deus tem que ser o culto do fogo, do reteté, do pula-pula. Para outros, o culto a Deus, o pregador tem que pular, tem que gritar. E isso não é a veracidade do que se diz o que é culto a Deus. Pelo menos o culto a Deus, ele precisa ser apresentado, no mínimo, pelo menos com ordem e decência. E uma das características que não pode faltar no culto a Deus é a reverência. A glória de Deus, ela é manifestada aonde existe o respeito pela glória de Deus, pela presença de Deus. E este assunto, ele traz como tema, no primeiro tópico, ele diz o culto no Antigo Testamento. O culto no Antigo Testamento, este primeiro tópico, ele é subdividido em 5 tópicos. E no primeiro subtópico fala sobre a definição. O segundo fala sobre o culto no Antigo Testamento na era patriarcal. O terceiro fala no período de Moisés. O quarto fala no tempo de Davi e Salomão. E o quinto fala sobre após o cativeiro babilônico. Para você ter um entendimento melhor, a definição do culto divino
é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais, quer sejam anjos ou homens. Como, na verdade, nós congregamos, estamos em uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica, ela prega a genuína palavra de Deus. E essa manifestação do culto, ela precisa ser inserida baseado em que a mensagem, que o culto precisa ser cristobíblico. Ou seja, Cristo, a mensagem, tudo que aconteça nesse culto precisa estar inserido na Bíblia Sagrada. Precisa ter fundamentação na palavra de Deus. Segundo, fala na era patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó também construíram altares para adorar ao Senhor, que os chamara a constituir a nação profética, sacerdotal e real por excelência. Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaque e Deus chamou Jacó. E esse propósito do chamado de Deus foi as bases patriarcais para poder fundamentar a nação israelita como uma nação temente a Deus. Na era patriarcal, a manifestação de Deus para os homens era muito impactante. Hoje existem pessoas que veem anjos com uma facilidade tão grande e impressionante. A vida dessas pessoas não muda. Pessoas que dizem que Deus veio e falou e disse e fala tantas outras coisas, mas impressionante, não há nenhum marco, um diferencial do que era antes do que era depois. Mas quando Deus se manifestava na vida de Abraão e na vida dos demais patriarcas, havia algo impressionante, havia algo que manifestava e que diferenciava as suas vidas. Era algo que ficava registrado e a gente percebe isso pela base histórica do texto. Então, importante pontuar isso. Cuidado, pessoas que veem anjos e dizem que Deus falou e Deus mostrou e Deus disse, realmente Deus tem essa capacidade, esse poder. Porém, a vida da pessoa precisa ser impactada, precisa ser mudada, precisa ser transformada. Também fala do período de Moisés. No período de Moisés, a palavra de Deus, ela diz da seguinte forma, que Deus deu a Moisés, através de Moisés, e entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica, congregacional. É o que diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 e 26. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei, tomai vós cordeiros para vossas famílias, sacrificar a Páscoa. Então tomai um molho de risopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-o na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, porém, quando viu o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará culto, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então, no quarto, que é o subtópico, que é no tempo de Davi e Salomão, existia algo, aconteceu algo, melhor falando, importante e interessante.
a manifestação do cântico de Miriam e o de Débora. Manifestações espontâneas que precederam inserção na música litúrgica do Santo Templo. O que vale ressaltar é o seguinte, é que nessas manifestações, até o autor fala disso, que eram manifestações espontâneas. Ou seja, as danças e essas manifestações típicas, como aconteceu na vida de Miriam, essas manifestações elas não existiam no culto a Deus. Mas quando o Senhor fez tão grande milagre, que foi passar os filhos de Israel a pé enxuto no Mar Vermelho, ali houve uma alegria impressionante na vida de Miriam, que ela se envolveu de uma forma tão grande que ela começou a adorar a Deus, a prestar ali uma ação de graça a Deus por tão grande milagre que o Senhor fez aos filhos de Israel. Vale ressaltar também que o quinto subtópico, ele fala sobre após o cativeiro babilônico. Queridos, esse quinto subtópico eu posso dizer algo importante. Primeiro, Deus não fica sem adoradores. Qualquer parte ou fase da história, Deus não fica sem os seus adoradores. Isso é importante falar, por quê? Porque muitas das vezes se percebe que existem pessoas que arrumam tantas desculpas para não ir ao culto, para não ir à igreja, para não estar na presença de Deus. E para prestar esse culto a Deus, o que é importante? Primeiro, onde você estiver, você pode sim mostrar a sua cara, a sua face, o seu coração quebrantado, porque a Bíblia diz que quando Daniel e os seus amigos, eles foram levados para a Babilônia, estava em uma terra que lá não existiam os sacerdotes, lá não existia o templo de Salomão, o templo que foi construído. Lá nesta época não existia nenhum ritualístico hebreu, judaico ali e nenhuma forma de litúrgica para poder haver a manifestação. Não, mas pelo contrário, Deus não fica sem adoradores. Guarde essa palavra. É importante que você saiba que onde você estiver, você precisa sim mostrar seu coração o culto a Deus. Porque para Deus não existe desculpas. E vamos para o tópico número 2. E o tópico número 2, ele fala elementos do culto levítico. Nesse tópico número 2, ele é subdividido em 6 partes. E fala, número 1, fala sobre sacrifícios. Número 2, ele fala sobre cânticos. Número 3, ele fala sobre exposição da palavra. Número 4, ele fala sobre oração. Número 5, ele fala sobre leitura da palavra. E número 6, ele fala sobre bênção. É importante falar para você que este momento é um momento muito importante que aconteceu quando, a fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomemos como exemplo a consagração do Santo Templo pelo rei Salomão em Jerusalém. A quantidade de animais era tão grande que não se podia contar. O coração do rei estava tão grato e queria manifestar sua gratidão pela quantidade de animais a oferecer ao Senhor. Isso nos faz
uma reflexão. Hoje, nós precisamos refletir se aquilo que estamos fazendo para Deus, porque nós não temos nenhum boi hoje para levar para a igreja, nós não temos nenhuma novilha para levar para a igreja, nós não temos nenhum animal a levar à igreja, não existe um sacerdote para analisar se o nosso animal ali é puro ou não, se ele tem algum defeito ou não. O que nós temos que realmente fazer uma avaliação se no culto que estamos apresentando ou no sacrifício que estamos apresentando o melhor para Deus. Porque se não estivermos apresentando o melhor para Deus, precisamos refletir e apresentar o melhor sacrifício para Deus. E isso em todas as áreas da nossa vida. Porque o culto não começa quando começa... O culto não começa, melhor falando, quando começa o culto lá na sua igreja, às 19 horas ou às 19h30, não. O culto começa quando você está sempre com o coração quebrantado, coração contrito, está com a vida no altar, está com uma vida arrumada e consertada. E aí começa o culto. Também fala sobre os cânticos. Os cânticos só vieram ser idealizados na época em que houve a construção do templo. Mas o que vale ressaltar que a manifestação, por exemplo, de Miriam, de Débora, ali foram manifestações espontâneas. Muitas pessoas estão precisando compreender o que é realmente um culto. Porque, por exemplo, nos nossos cultos existe muita música, muito cântico, muito louvor e pouca adoração. E se percebe também que é preciso refletir sobre a qualidade da letra da música, do hino na presença de Deus, da palavra que transmite. Qual é a mensagem deste louvor? Qual é a mensagem deste hino? O que é que ele quer falar? Por que é importante falar isso? Porque a mensagem do hino, do louvor, tem que ser cristobíblica. Tem que estar na Bíblia e tem que ter Cristo nela. Também fala sobre a exposição da palavra, número 3. Neste momento em que Salomão, ele usa da palavra, ele começa a fazer uma narrativa sobre a síntese, baseada numa síntese da historicidade do povo de Israel e do que levou eles a estarem ali naquele momento. Ele presta ali um momento de declaração, de ações de graça, de dizer... de mostrar ali aos filhos de Israel aquele momento tão importante e tão glorioso. Hoje existe algo que precisamos também refletir, e no número 4, que fala também sobre oração. Então, a exposição da palavra e a oração, ela é evidentemente que muitas pessoas elas estão usando o tempo da palavra para contar uma série de outras coisas, e o povo não sai do culto dizendo: hoje Deus falou comigo. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser mudado. Quem usa da tribuna tem que ter, em primeiro lugar, o temor a Deus, para ele transmitir a palavra, para ele poder ser cheio da palavra. Porque senão, se a palavra não mudar, em primeiro lugar, a sua vida, dificilmente vai mudar a vida de alguém. É importante que a nossa vida seja uma carta aberta, uma mensagem ligada e voltada para o coração das pessoas. E também fala sobre 5, a leitura da palavra. A leitura da palavra, a oração e também a exposição da palavra, se percebe que, por exemplo, nossos cultos têm muito louvor, muita música, muita manifestação ali de pessoas usando a palavra e pouca oração. Queridos, a oração ela muda as coisas na nossa vida. Muda o rumo,
ela muda a história. Tudo começa quando existe oração. A oração, ela transforma, ela muda corações. E é importante que quando uma pessoa está ligada, linkada na oração, se percebe quando vai orar, se percebe quando vai pregar. Uma vida ungida e tocada e quebrantada o começo disso tudo, é como a vida de oração. E também, em sexto lugar, existia a manifestação da bênção de Deus. Em sexto, nesse tópico, a bênção. E essa bênção era baseada em Números capítulo 6, versículo de número 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Mas eu quero ler o 24, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de apresentar ali a mensagem, a palavra da bênção de Deus. Era ordenança do Senhor que os filhos de Israel não saíssem sem a bênção sacerdotal. Hoje, nos nossos dias, existe a bênção apostólica. Existe a bênção apostólica que ela é usada por presbíteros, pastores e pessoas autorizadas na igreja para usar o nome da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, para impetrar a bênção na vida daqueles que creem e que temem ao Senhor. E é importante que a gente faça uma reflexão sobre o que é a bênção no culto. Queridos, tudo depende da bênção, do coração da pessoa, melhor falando. Às vezes a pessoa diz assim, mas o culto foi A, foi B, não foi aquele culto que eu esperava, mas você pode até ter esse pensamento ou esse entendimento, mas você não pode deixar de sair com a bênção do Senhor, a bênção de Deus. E a bênção de Deus na tua vida é que faz a diferença. E vamos para o terceiro tópico, finalidades do culto levítico. E este terceiro tópico, ele é baseado e subdividido em 3 ou em 4 subtópicos. O primeiro fala sobre adorar ao único e verdadeiro Deus. O segundo, reafirmar as alianças antigas. O terceiro, professar o credo divino. O quarto, aguardar o Messias. Quando se refere a adorar ao único Deus verdadeiro, o culto levítico no Antigo Testamento tinha 4 finalidades básicas. E essas 4 finalidades básicas, elas estão subdivididas aqui neste terceiro tópico. E o que vale ressaltar é que tinha que ter como propósito alcançado ou alcançar era adorar ao único Deus verdadeiro, ao único e verdadeiro Deus. Sabe, queridos, esse é o propósito importante que precisamos meditar quando estamos vindo ao culto. Será se estamos vindo ao culto como um propósito por excelência, adorar a Deus, buscar a Deus, dar o primeiro lugar a Deus? Sabe por quê? O que mais aborrecia ou entristecia a Deus era que os israelitas se afastavam dele por causa da idolatria, por causa dos momentos que eles se deixavam se infiltrar pelas tradições de outros povos e ali esqueciam o Deus de Israel.
ao reunir-se para adorar ao Senhor, o propósito primordial do israelita é que ele tinha que colocar em mente: eu estou aqui na casa de Deus, no templo de Deus, na presença de Deus, para colocar em primeiro lugar Deus. Isso nos faz refletir sobre muitas coisas nos nossos dias. Entre eles, precisamos ver se estamos indo justamente à igreja com esse propósito ou se estamos tendo outras influências para estarmos na presença e no culto a Deus. Segundo, reafirmar as alianças antigas. Deus fez grandes propósitos na vida de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, onde a manifestação divina foi tamanha que todas as vezes que ele vinha para trazer ou para mudar uma etapa na vida deles. Ele vinha para ser um momento chave na vida de Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Queridos, nós precisamos viver de coisas do presente, mas temos muitas coisas para se lembrar lá no passado. Porque nos momentos que a gente tinha um momento muito mais peculiar, muito mais profundo de busca na presença de Deus do que dos tempos que estamos vivendo. Porque o culto e a finalidade dele, do culto levítico, número 2, é que o povo precisava saber o que Deus tinha falado para Abraão, Isaque, Jacó e as promessas que fez para Davi. O povo precisava se relembrar de tudo isso. E é importante que quando o povo se relembrava, ele renovava a sua aliança, o seu pacto com Deus, os seus momentos com Deus. Meus amigos, também algo importante é no terceiro tópico, onde fala, terceiro subtópico, que fala sobre o professar o credo divino. Conjunto de crenças e convicções é o credo. E esse conjunto de crenças e convicções é que precisam fazer parte de forma cristobíblica, cristocêntrica. Por que eu falo isso? Porque Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, resume toda a teologia do Antigo Testamento, que a Igreja de Cristo recite a doutrina divina. E você sabe o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4? Diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, no versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E aqui vale ressaltar algo que precisamos compartilhar sobre esse aspecto de credo, de crer. Todos nós sabemos que o amor de muitos está esfriando. Todos nós sabemos que que os crentes, os cristãos, estão sendo muito mais domingueiros do que visitantes de outros dias da semana. E uma das formas é essa, é o crer. Você sabia que vivemos em uma época de incredulidade? As pessoas estão numa crise de crença, de credo. Muitos são tão contaminados por uma série e uma nuvem de doutrinas que eles já não têm mais uma convicção exata do seu credo, do que acredita.
Mas é importante voltar ao princípio de tudo, lá onde a palavra de Deus coloca como base de que o homem precisa colocar Deus em primeiro lugar. Aqui fala sobre aguardar o Messias. Aguardar o Messias. Um israelita que tinha o seu credo, a sua convicção de fé, que tinha as convicções das suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, um israelita verdadeiro, um hebreu verdadeiro que adorava assim o único Senhor. Ele acreditava na vinda do Messias. Ele acreditava nas promessas do Messias. Ele acreditava que nas palavras dos profetas e daqueles que receberam as promessas de que o Messias ia vir ao mundo. Sabe, ninguém pode ser pego de surpresa. É importante, queridos, que todos nós façamos uma reflexão sobre o culto. Numa palavra conclusiva, para você compreender melhor, se tivesse a oportunidade de falar isso e de repetir por várias vezes, e de várias formas e de várias maneiras, seria importante que a gente fizesse o culto a Deus diferente. O diferente baseado naquilo que os israelitas fizeram e começaram a fazer e depois deixaram que o formalismo, deixaram que muitas doutrinas e conceitos de homens entrassem e enganassem eles. E confundisse o seu entendimento sobre realmente do que é o culto a Deus. Uma das coisas primordiais é você colocar um respeito pelo sagrado, um respeito pela geografia divina do culto. O que Deus quer, o jeito de Deus, a forma de Deus, o momento de Deus, o tempo de Deus, é importante respeitar. Fazendo isso, vamos ser muito felizes. Fazendo isso, vamos ser muito prósperos. Fazendo isso, vamos ser muito abençoados. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, participe, comente, compartilhe na sua igreja. Você é uma bênção de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço.